Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Vacina 5 é o que 10 entre 10 especialistas aconselham como principal arma no combate à pandemia da Covid-19. Mas no meio dessa batalha surgem muitas dúvidas. Existe uma vacina melhor do que a outra? Por que algumas pessoas têm reações fortes e outras não? E as fake news, que têm feito muita gente deixar de se vacinar? A vacinação contra a Covid-19 é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com o epidemiologista e infectologista Carlos Starling, que é diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Carlos, muitíssimo obrigado por nos atender. Muito tem sido falado sobre essa questão da vacinação, né? Já foi dito que a vacina não evita exatamente a doença, mas ela evita complicações maiores. Qual que é o efeito exato da vacina no nosso organismo? Bom, Fernando, primeiramente eu agradeço o convite para, mais uma vez, participar com você na TV Assembleia, né, desse programa que tem uma importância muito grande para a nossa sociedade. As vacinas que nós dispomos nesse momento têm como principal objetivo reduzir as complicações associadas à doença e evitar a circulação viral, além de prevenir, né, as complicações pós-Covid e permitir que a nossa vida volte minimamente ao normal. Então, as vacinas que nós temos são todas elas validadas e aprovadas pelos órgãos regulatórios de diferentes países, né, e conseguem, os dados epidemiológicos têm mostrado que elas conseguem fazer exatamente isso que nós esperamos delas, né? Complementadas com as medidas de distanciamento social, certamente elas permitirão que nós controlemos essa epidemia num período que eu espero seja o mais curto possível. É o que todos nós esperamos, né? Nas últimas semanas tem surgido justamente uma questão que o senhor acabou de tocar nela, da qualidade das vacinas. Gente achando que tem uma vacina melhor do que a outra. Isso existe, doutor Carlos? Existem vacinas diferentes, mas o objetivo delas, fundamental nesse momento, que foram esses que eu citei, né, todas elas cumprem. Os estudos de vida real com essas vacinas têm mostrado que elas conseguem reduzir a circulação viral, evitar mortes, né, que é o que nós já estamos vendo atualmente, mesmo não chegando num patamar ideal de vacinação da população, nós já começamos a perceber em diferentes países, inclusive aqui no Brasil, uma redução importante da mortalidade. O número de casos ainda é elevado, né? Mas o número de mortes tem tido uma tendência de queda, e isso certamente está associado à competência das vacinas, independentemente de qual seja a vacina. Pois é, e sobre as reações? Tem gente que tem reação forte, tem gente que não tem reação nenhuma. Essa questão é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, e isso é normal e é esperado? Isso é esperado para qualquer vacina. Todas elas têm algum efeito colateral, né? Podem dar uma febre, uma dor no local de aplicação, e, eventualmente, uma frequência de 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, uma reação um pouco mais significativa. Entretanto, nós temos que chamar a atenção, Fernando, que esses efeitos colaterais eles não chegam nem perto dos efeitos da própria infecção. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com o efeito colateral de uma vacina e se esquecem que estão expostas a uma doença extremamente grave, que pode ser extremamente grave. Então, se uma pessoa apresenta um efeito colateral um pouco mais exuberante, né,
importante que ela pense o seguinte: já pensou se fosse o vírus inteiro, o vírus real em uma situação real, né? Então, nós estamos vivendo, né, uma verdadeira catástrofe humanitária no planeta. Então, o risco-benefício de se vacinar, ele suplanta milhares de vezes a qualquer risco de efeito colateral. Portanto, nesse momento, né, independentemente do efeito colateral, nós temos, né, sim que vacinar. A grande maioria dessas vacinas, os efeitos colaterais são mínimos, né, e muito pontuais. Não justifica, de maneira nenhuma, não nos vacinar. Pois é, em relação a essa questão da importância das duas doses, a maioria das vacinas que estão sendo distribuídas no Brasil são de duas doses. A vacina da Janssen é de uma dose. Eu queria que o senhor falasse da importância de se tomar as duas doses e, se for possível, por que a da Janssen é uma dose só? É outro mecanismo? As vacinas têm estratégias de desenvolvimento e plataformas diferentes. E é importante que se diga que a vacina da Janssen tem uma dose só, mas os estudos posteriores à aprovação dessa vacina podem mostrar que, bom, pode ser necessário uma dose a mais dentro de um certo período. E isso tem sido feito, isso tem sido estudado. Um aspecto importante é que os estudos realizados para aprovação dessas vacinas, eles têm várias fases, fase 1, 2 e 3. E na fase 3 é que fica estabelecido se é necessário uma ou duas doses. São necessárias uma ou duas doses. A vacinação e a imunidade conferida pelas vacinas, ela é tão mais eficaz para a grande maioria delas, Coronavac, Pfizer, Moderna, se forem feitas duas doses, né? Então, é o nível de proteção máximo que essas vacinas podem dar. Então, por exemplo, a Coronavac é absolutamente necessário que se tome a segunda dose com 28 dias, ou em torno de 28 dias. Já a vacina da AstraZeneca e da Pfizer, é necessário que seja feita uma segunda dose, né, 21 dias da Pfizer ou, né, 3 meses, conforme o calendário instituído no Brasil. Da mesma forma, a vacina da AstraZeneca. É com essa segunda dose que nós vamos atingir, né, os objetivos que foram alcançados nos estudos que liberaram essa vacina. Portanto, a imunidade ela só vai estar, de fato, dentro de níveis que nós esperamos se forem feitas as duas doses. Com uma dose só, infelizmente, nós não temos uma imunidade competente o suficiente e semelhante ao que foi alcançado nos estudos de fase 3. Portanto, todo mundo deve seguir o calendário. Caso contrário, não vai ficar protegido como poderia. Pois é, doutor Castro. Para terminar, infelizmente, a gente vê aí uma disseminação enorme das chamadas fake news, de notícias falsas, dizendo que as vacinas vão modificar o DNA, vão implantar um chip nas pessoas. O senhor acredita que esse tipo de divulgação de notícia tem prejudicado a vacinação como um todo? E o que dizer para essas pessoas que acreditam nessas coisas e, eventualmente, se recusam a se vacinar? Isso prejudica, inclusive, a população como um todo? Isso, além de prejudicar a população como um todo, né, prejudica a imunização coletiva, que é o que nós esperamos atingir com aproximadamente 70%, 80% da população vacinada, né, e é um gol contra, né? No fundo, é um desserviço à população, é um crime, né? E é absolutamente ridículo, né, o que se vê por aí em relação
os efeitos colaterais, inclusive aquela história do jacaré, né? Que ficou muito conhecida, né? Essa foi uma das fake news mais sérias, porque partiu de uma pessoa que nós não esperávamos que fosse capaz de cometer um desatino desse, né? Então, isso prejudica, sim, a vacinação, isso prejudica o processo de formação de consciência coletiva, que é o que vai realmente propiciar o controle dessa pandemia. Eu espero que as pessoas desconsiderem e procurem informações oficiais, né, nos órgãos de saúde pública dos seus respectivos municípios, estados e no país, com certas ressalvas. Ô, Carlos, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer, Fernando. Um abraço. E você sabe o caminho que as vacinas percorrem depois que elas chegam ao Brasil? Veja só. E o ritmo de vacinação no Brasil está sendo considerado lento por alguns especialistas. Algumas cidades parecem ter entrado em disputa para ver quem vacina mais rápido. Será que essa é uma boa tática? Eu converso agora com Ronaldo Teodoro, que é professor do Instituto de Medicina Social da UERJ e também pesquisador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros da UFMG. Ronaldo, muitíssimo obrigado por nos atender, por essa entrevista. Eu queria começar te perguntando o seguinte: a gente tem um plano nacional de imunização que dá, vamos dizer, as diretrizes para a distribuição das vacinas por todo o país. Mas, ao que parece, estados e municípios também têm certa autonomia nessa distribuição e também na definição de grupos prioritários que vão ser vacinados primeiro. Enfim, parece que há uma flexibilidade. A minha pergunta é o seguinte: esse plano nacional e os estados e os municípios estão trabalhando em harmonia e esse trabalho está funcionando de uma maneira correta, na sua opinião? Fernando, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite da TV Assembleia, né, para estar aqui com vocês, fazendo esse diálogo. Tá? A satisfação é toda minha. Bom, Fernando, eu diria que, neste contexto, o que a gente menos tem encontrado é harmonia, né, infelizmente, porque o Plano Nacional de Imunização do SUS, né, ele é até uma construção, um aprendizado, né, que o país construiu, que é anterior ao próprio SUS, né? O Brasil tem uma expertise construída por décadas, e a gente sabe que o aprendizado ao longo dessas décadas é que, para um Plano Nacional de Imunização funcionar a contento, deveria e deve se perseguir sempre a harmonia do Pacto Federativo, né? E nessa conjuntura, a gente não tem visto, né, esse tipo de interlocução. O que tem acontecido, então, né, é que essa descoordenação, sobretudo tendo como fonte, né, o governo federal, ela desorganiza muito a possibilidade dos municípios brasileiros, né, de organizarem, né, a distribuição de vacinas, mas não só das vacinas, né, também de testagem, né, de acesso ao oxigênio, né, e outros equipamentos necessários para pensarmos só o caso da pandemia, né? Então, isso tem formado uma realidade muito diversificada. Se a gente pega, por exemplo, a realidade de São Paulo, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são grandes cidades, né? E vamos para pequenos municípios, a capacidade burocrática, né, de desenvolvimento institucional, de coordenar esses planos, varia muito. E isso tem afetado, sim, né, não só a organização do plano
de imunização, né? Como a própria capacidade de ter acesso a vacinas, que é uma coisa ainda mais grave, né? Ou seja, uma coisa é o Plano Nacional de Imunização, outra coisa é a capacidade dos municípios de ter acesso a vacinas e outros recursos necessários ao enfrentamento da Covid, né? Então, isso tem sido afetado muito fortemente. Pois é, parece, para quem está vendo de fora, que está havendo uma certa disputa, uma certa corrida entre o prefeito de uma capital e outra, o governador de um estado e outro. Essa disputa, ela é positiva, vamos dizer assim, para nós da população? Ó, que ótimo, meu governador está trazendo mais vacinas, eu vou me vacinar primeiro. Ou ela não tem nada de bom e pode ser até prejudicial? Como é que a gente pode encarar essa questão? Isso tem se tornado benéfico se a gente compreende que essa corrida, né, dos outros entes federados, sobretudo estados, se essa corrida atrás das vacinas, se a gente entende que essa corrida ela está sendo uma forma de se contrapor à interdição, né, acho que esta é a palavra, a interdição do governo federal à própria recepção e entrada e compra de vacinas no país. Então, como forma de se contrapor, né, a esse bloqueio federal, que em boa medida tem dificultado o enfrentamento da pandemia no país, né, isto é uma consciência que a gente que está na área da saúde tem percebido, né, tem construído. Então, por esse aspecto, é positiva a corrida. Quando a gente pega o consórcio do Nordeste, por exemplo, né, é uma aproximação dos estados do Nordeste, né, que se organizaram para fazer uma compra coletiva de vacinas, né, com vistas a baratear o custo dela, né? Ou seja, aumenta a escala da possibilidade de comprar essas vacinas e aí você diminui o custo. Neste sentido, como contraponto ao governo federal, é positivo, mas isso está longe de ser o desejável, né? Porque a experiência, como eu tinha dito anteriormente, a experiência que nós temos em termos de aquisição de vacinas e distribuição de vários remédios, não só vacina, né, é que o governo federal ele consegue, né, por sua compra coletiva muito maior, né, em capacidade de escala, organizar melhor essas compras, né, em princípio, e estabelecer diretrizes de coordenação nacional para que os estados, em suas distintas realidades de poder econômico, capacidade institucional, possam, então, estabelecer ali, né, uma caminhada coordenada, e não de competição regional, como é o que a gente tem visto. Uma questão que tem sido levantada é que alguns estados ou cidades que estão mais avançadas na vacinação em termos de idade, ou seja, estão vacinando hoje pessoas mais jovens, é porque estariam deixando de vacinar alguns grupos prioritários, ou seja, grupos prioritários não estariam sendo vacinados porque não vão se vacinar ou por qualquer outro motivo, haveria uma sobra de determinada quantidade de vacina e a vacinação vai aumentando, dando a impressão de que a população, a maioria, está sendo vacinada, mas grupos estão deixando de se vacinar. Isso pode ser um problema lá na frente, quer dizer, grupos que deixam de se vacinar na hora em que deveriam? Sem dúvida, né? É um problema. Isso passa, né, por um trabalho que é também, né, muito, muito próprio do SUS, que é de conscientização, né? A gente tem, né, identificado que esse incentivo, né, de desconfiança das vacinas, da eficácia, da origem, né, e aí as pessoas começam a buscar a vacina que é a vacina chinesa, que é a Coronavac, ou se eu vou atrás da AstraZeneca, porque, enfim, esse tipo de atitude, né, isso, sem dúvida alguma, dificulta e traz problemas para o bom andamento, né, dessa estrutura planejada de distribuição de doses de vacina. Um desafio adicional que a gente poderia acrescentar nisso, por exemplo, né, é que nessa organização dos planos de vacinação, tem sido desconsiderado, por exemplo, né, ou tardiamente, né, foi considerado, a condição laboral das pessoas. Isso também é muito importante para pensar um plano de vacinação eficaz, né? Porque, em boa medida, quando a gente desconsidera a exposição laboral incorporada aos planos de vacinação, o que a gente vai ter é que determinadas categorias, em que pese o fato de ter pessoas mais jovens,
pelo fato de estarem muito expostas, como, por exemplo, caixas de supermercado, né? Motoristas de ônibus, né? Pessoas que trabalham com transporte, têm tido uma incidência maior, né? De mortes, né? E de contaminação. Professor, para finalizar, do jeito que a coisa está caminhando, quer dizer, com erros e acertos, o senhor acredita que até o fim do ano, fim de 2021, ou talvez início de 2022, todos os brasileiros já devam estar devidamente imunizados e, teoricamente, a pandemia sob controle? Ou, por outro lado, o senhor acredita que essa questão de vacinação pode ser algo que tenha que se repetir periodicamente, ou seja, em 2022 vamos ter que nos vacinar de novo, depois daqui 2023, 2024, é algo que é possível se vislumbrar o futuro ou é muito cedo para falar nisso? Eu acho que a gente tem que ter esperança com demasiada prudência, né? Então, me parece que a gente pode ter, né? A gente tem condições de chegar, né, ao final deste ano, não com toda a população, isso não me parece razoável, mas com a população adulta, né, com uma dinâmica de vacinação que nos permita, né, ter uma vida que não seja uma vida normal, né, com os cuidados todos ainda necessários, mas com uma taxa menor, né, de que seja possível ter aí já uma taxa decrescente, né, de mortalidades e contaminações, porque é isso, né? Quanto maior a imunização por vacina, maior então a gente tem menor a circulação do vírus, né? Então é possível pensar assim a previsão, né, ao longo deste ano, né? É claro que a gente vai ter que ter vacinações futuras, né? A gente ainda está numa fase de incerteza sobre o comportamento dessa vacina, né? Das vacinas, de um modo geral, mas a possibilidade de ter que tomar outras doses ao longo do tempo, ela é factível, né? Agora, o ritmo de expansão da vacinação da população brasileira, ela passa diretamente pelas condições políticas em que a gente se encontra. Ou seja, a gente tem visto, né, agora recentemente, como é que a aquisição de vacinas é atravessada por interesses fortíssimos, né? Ou seja, uma coisa é o planejamento do SUS, é a organização do seu Plano Nacional de Imunização. Outra coisa são interesses espúrios, né, que atravessam a possibilidade de que isso venha a ser realizado, né, de forma satisfatória. Então, a dinâmica futura de vacinação, ela passa pela organização das compras que estão sendo feitas agora. E a gente tem visto que a possibilidade de organizar compras tem passado por desafios homéricos, né? Desde a corrupção venal, como é o que parece que está se dando, né? Que está se revelando para a gente esses dias, até a dificuldade de você ter um diálogo que possa ser bem coordenado dentro do Ministério da Saúde para uma compra que atenda ao interesse público, né, e não seja extraviada por esse tipo de influência. Então, a possibilidade de organizar uma vacinação razoável da população brasileira depende dessas dimensões políticas, né, que não estão resolvidas, como a gente tem visto recentemente. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E o Panorama de hoje termina aqui. Se você ainda não se vacinou, aguarde a sua vez e não perca essa oportunidade. Eu já estou aqui, vacinado. A primeira dose já foi. Que venha a segunda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.